Bastidores do turismo para você ligado no Panrotas. Vamos falar do Brasil no inbound, o momento do Destino Brasil. Estou aqui com Jeanine Pires, que é uma das diretoras da Matcher. Jeanine, bem-vinda. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Jeanine Pires vai me falar por que e como foi criado a Matcher. O Matcher ou a Matcher também já pode esclarecer essa dúvida pra gente. A Matcher é a empresa Matcher, né? E o Matcher é o evento que a gente está fazendo. Na verdade, a grande ideia surgiu de uma pergunta que a Ana Donato, o Guilhermo e eu nos fizemos perguntando o seguinte: o que nós, empresários, podemos fazer para melhorar a vinda de estrangeiros para o Brasil? E aí a gente lançou esse grande desafio, né? O que o Matcher quer? Trabalhar junto com os empresários que trabalham, que comercializam o Brasil no mercado internacional para atrair mais visitantes, né? E fazer uma força conjunta para que não fique individualmente, cada um, às vezes um governo, um grupo de empresários vai na Argentina essa semana, daqui a 10 dias vai outro, daqui a 10 dias vai outro, e você não consegue fazer uma coisa coordenada. Então você tem um custo e um desgaste porque o país não tem uma estratégia unificada, né? Facilita uma agenda, então não fica essa coisa pulverizada, de repente um fornecedor não pode atender naquela semana, é mais ou menos por aí? É, mais ou menos isso. Eu acho que o desafio é os empresários trabalharem juntos, independente dos governos, porque há uma descontinuidade muito grande nos níveis municipais, estaduais e federal. E acho que devemos colaborar. Na verdade, eu acho que os empresários são os maiores parceiros dos governos na área de turismo para gerar emprego e atrair investimento, né? Porque são eles que recebem nos seus hotéis, nos seus restaurantes, os seus receptivos, as suas experiências turísticas. Sem dúvida. E como é que vai ser a dinâmica nesses 2 dias de evento? O Matcher é mais uma feira? Como é que é a dinâmica? Como é que vai ser esses 2 dias de evento em Fortaleza? O que nós pensamos? Que a gente precisa, no caso do mercado internacional, é óbvio, além de usar muita tecnologia e ferramentas de venda que nos ajudam a acompanhar as mudanças que o turismo está acontecendo, como o Brasil é um país desconhecido, os intermediários eles ainda têm um papel muito importante na distribuição e na venda do Brasil. Então, um formato de negócios, ou seja, não é uma feira, é um evento de 2 dias, onde os compradores internacionais, que são os operadores, terão 30 reuniões com as empresas e os destinos turísticos brasileiros. O que tem de diferente de formatos? Esse formato é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. O Powwow é o melhor exemplo que a gente tem, né? Que há muitos anos vem dos Estados Unidos e que eles, inclusive, dizem de cada 6 turistas estrangeiros que vêm, um vem via o relacionamento do Powwow. Muita coisa. Então, a gente quer não só fazer esses eventos presenciais, mas usar uma plataforma digital onde os operadores estrangeiros já estarão em contato com os brasileiros antes do evento começar. Certo, mas e quais são os critérios, assim, para a palavra Matcher, né, são os critérios de entender o perfil do fornecedor e o perfil do comprador, né? Como é que essa plataforma une tudo isso? Não parte do fornecedor, não parte do comprador. Bom, estou aqui com a lista de participantes, eu quero encontrar esse, esse e esse. Como é que é essa seleção dessas reuniões individuais? Olha, o desafio que a gente tem é fazer com que tanto compradores internacionais como as empresas e destinos no Brasil coloquem de forma bem qualificada o seu perfil dentro da plataforma. Então lá, por exemplo, se eu sou um resort, eu vou dizer que eu tenho perfil para famílias, que eu tenho espaço para crianças, que eu tenho quadra de tênis, que eu tenho espaço de eventos. Eu vou dizer o que eu tenho e vou marcar palavras-chave que vão fazer com que depois esses algoritmos pré-programados façam com que eu, resort, encontre um operador de algum país que está interessado nesses segmentos ou nesses serviços e experiências que eu coloquei na minha empresa. São quantos compradores confirmados? A gente já tem sido... A gente já tem mais de 70 confirmados de 18 países. Certo. Entre esses 18 países, há alguns mercados mais naturais, como Argentina, Estados Unidos e Uruguai, são mercados emissores fortes para o Brasil, principalmente Argentina e Estados Unidos. Porém, me chamou a atenção alguns destinos, alguns compradores de mercados, né? Como o mercado tcheco, né? República Tcheca, a Polônia, a Ucrânia, são países que não têm voos diretos para o Brasil, são países que não costumam ter essa relação
de emissão de visitantes para o Brasil. Então eu queria saber o critério para a seleção dos compradores e mais países que venham aí, fique à vontade para nos falar de onde vêm esses compradores. Certo, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente está na primeira edição do evento, né? Então é um desafio para a gente mostrar para as empresas brasileiras exatamente isso, como que a gente selecionou esses compradores. Ele é um trabalho de curadoria que basicamente envolve relações de operadores que a gente já tem e que nas nossas empresas individualmente a gente já trabalha, as companhias aéreas parceiras da gente, né, onde o destaque vai para a Gol, Air France e KLM, né, que tem um hub em Fortaleza, mas a gente tem várias outras empresas trabalhando conosco, como a Copa, a Alitalia, a Air Europa, a Azul, são empresas que também são parceiras do evento. E aí, essas empresas aéreas também colaboraram, destinos e empresários também colaboraram. Então, existe uma curadoria que vai trazer basicamente dois tipos de compradores. Aquele que já vem de Brasil e que você precisa fortalecer o seu relacionamento, mostrar credibilidade e mostrar continuidade no trabalho de promoção. E esses países que você mencionou, que têm conexões, por exemplo, via Paris, por exemplo, com a Air France, né? Então são países, a TAP também tem muitas conexões na Europa para outros destinos. Então a nossa ideia também é trazer algumas operadoras que vêm desses países para começar a vender o Brasil. Certo. E para os fornecedores, quais são as oportunidades que as redes que atuam no Brasil, porque não são redes brasileiras, você acabou de comentar algumas companhias aéreas estrangeiras, há também redes hoteleiras estrangeiras e também existem fornecedores brasileiros nesse jogo. Eu quero saber quais as oportunidades e quais os segmentos desses fornecedores. Certo. A gente fez algumas parcerias muito legais. Eu posso citar para você da BLTA, que é a Associação Brasileira de Turismo de Luxo, né, que inclusive nos ajudou na indicação de operadores da América do Sul e dos Estados Unidos. E outra que eu posso mencionar, além da BLTA e da Unidestinos, é da Brasil Resorts. Então a gente tem 14 resorts participando, né? Eles vão ter a oportunidade lá de reencontrar, né? E inclusive economizar, em vez de viajar para vários países para fazer negócios ou trabalhar por e-mail, por telefone, encontrar pessoalmente, né? Está demonstrado que o encontro pessoal nos negócios ele tem um peso diferente do que as relações à distância, né? E ao mesmo tempo encontrar novos parceiros. O que tem também de diferente para os fornecedores e para os destinos que também estão participando? É que você tem aqui 68%, 70%, alguma coisa assim, dos voos internacionais vem para São Paulo. E você tem uma longa espera e uma longa viagem de volta para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Fortaleza, Recife, Salvador e outros destinos estão se consolidando como novos portões de entrada, tanto com voos diretos da América do Sul como da Europa e dos Estados Unidos. E é fácil trazer esses voos, agora manter esses voos é um trabalho duro. Por isso que a gente acha que os empresários têm que estar juntos. Ainda mais os destinos de lazer, né? Exatamente, exatamente. E aí você falou de alguns fornecedores brasileiros que vão economizar a viagem. Quem está muito perto ali, por exemplo, é o Beach Park, né? Que é um grande expoente ali de Fortaleza. E aí, por falar em Fortaleza, eu quero saber do momento da capital cearense como destino e por que a escolha de Fortaleza para essa primeira edição do evento, do Matcher. Eu mencionei, essas três capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, são as novidades dos últimos 5, 10 anos em termos de portões de entrada para o Brasil, sobretudo para o lazer, né? No caso de Fortaleza, só para eu te dar um número, em março desse ano, se você comparar com março do ano passado, a oferta de voos internacionais que chegam em Fortaleza aumentou 68%. E de lá distribui para todo o Brasil, né? Porque ninguém fica só em Fortaleza ou só no Ceará, né? As pessoas vão para outros lugares. Então, a escolha de Fortaleza se dá não só pela receptividade e o apoio, por exemplo, do Beach Park, que é um grande parceiro nosso, do Neto, que é a Netur, que é o receptivo, que é nosso parceiro, do governo do estado, por meio do secretário Arialdo, da prefeitura de Fortaleza, né? E dos empresários de lá, que fomos os primeiros que a gente consultou.
E é óbvio que a chegada de voos de todas essas empresas que eu te mencionei lá, ou com conexões via Rio ou via São Paulo, é um atrativo também para a gente poder mostrar a diversidade do Brasil. Né? O Brasil é conhecido, é Rio, é Amazônia, é Foz, são os nossos produtos estrela. Só que cada vez mais no mundo as pessoas estão buscando destinos pouco visitados ou pouco conhecidos, e a metade dos turistas no mundo está indo para mercados emergentes. Então a gente não pode ficar parado esperando se o governo vai esse ano ou não vai fazer alguma coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. Se os governos vierem, ótimo. Se não vierem, os empresários precisam tomar a frente do seu negócio. Daí a resposta àquela primeira pergunta, por que criar o Matcher, né, Giannini? A gente vai para tanto destino lá fora, né, ver tanta coisa bonita, porém a gente fala, no Brasil é mais bonito. Essa praia que eu vi no exterior, no Brasil é mais bonito, no Nordeste tem praias mais bonitas, isso não me encanta tanto quanto no Brasil. Porém, são destinos 10 vezes mais visitados que o Brasil, né? Realmente é uma pena. E aí eu vou até perguntar a questão do visto, possível liberação do visto, está tramitando, muito provavelmente vai passar para mercados-chave. E a possível abertura aérea do capital estrangeiro para companhias aéreas do Brasil. Isso é o suficiente para fazer o Brasil sair dessa casa dos 6 milhões de visitantes internacionais por ano? Comenta, por favor, o momento do Brasil no embalde com todas essas transformações. A razão do Matcher também é essa, né? Do crescimento do Brasil em relação à recepção de turistas estrangeiros poderia ser muito maior. E as divisas que os estrangeiros trazem por ano, elas são muito importantes, né? O turismo, ele representa diretamente 2,3% do PIB do nosso país. Então é um impacto muito forte. Como você mencionou, a gente tem a oportunidade hoje de eliminar barreiras. Né? Então, o visto é uma delas. O visto eletrônico já ajudou muito, estão aí os números. A eliminação do visto e a facilitação de todos os negócios e de todos os investimentos no Brasil são muito importantes. Só que a gente não pode achar que isso é suficiente, né? Como você falou, é suficiente? Não, não é. É uma etapa. Né? É preciso, na verdade, que o Brasil avance muito, né, em colocar à disposição do mundo o que as pessoas podem fazer aqui. Em segundo lugar, mostrar por que a gente é legal. Você falou, essa praia é mais legal que uma praia do Caribe, né? Mas a gente precisa falar isso para as pessoas. A gente precisa ter, sobretudo, eu acho, a tecnologia a nosso favor, né? Fazendo com que a gente leve ao mundo o que as pessoas de fato podem fazer aqui. É interessante. Por outro lado, por mais que lá tenha paisagens que não sejam tão bonitas como a nossa, quando você viaja para fora, você visite República Dominicana, visite qualquer outro destino, mas visite o Brasil, é difícil achar na peça publicitária no B2C, né, para o consumidor. Então acho que também é uma falha de promoção do Brasil, tanto no B2B quanto no B2C lá fora, né? Daí mais uma iniciativa, mais um ponto positivo para o Matcher, né, Giannini? 28 e 29 de maio, no Centro de Convenções Fortaleza, são quantos países confirmados já? Já 18. 18 países confirmados, então 28 e 29 de maio, o Matcher no Centro de Eventos Fortaleza. Giannini, muito obrigado. Obrigada a você. E eu quero aproveitar para agradecer aos empresários brasileiros que acreditam que estão conosco nisso, porque é um desafio nosso. A gente está lidando com o negócio deles, é muita responsabilidade, a gente está fazendo isso, né, com muito carinho e muito profissionalismo. E eu acho que os empresários que realmente sabem a importância do turismo para a nossa economia estão conosco. Vai dar match, hein, Giannini? Vai sim.